Olá, meus queridos amigos do canal Negócios TI Direito. Hoje eu vou fazer uma reflexão aqui com todos vocês, mesmo poucos, em poucos minutos, para perguntar para vocês, diante de tantas novidades e acelerações tecnológicas e automações que estão surgindo, como é que a gente faz para se preparar para uma carreira que ainda não existe? Por que esse questionamento? Porque se o futuro do trabalho, com esta acelerada evolução tecnológica, o crescimento vertiginoso de inteligência artificial, a incessante automação, ainda é uma grande incógnita para boa parte da humanidade, isso ainda se torna mais preocupante para quem tem a missão de ensinar ou formar os futuros profissionais em escolas e universidades tradicionais. Vejam, a o escritor e futurista Alvin Toffler escreveu algum tempo atrás a seguinte frase: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Raciocinem comigo. Neste atual momento, nós temos informações capturadas através do mundo digital, através de redes sociais ou de plataformas de ensino, de EAD, que nos jogam milhares de conteúdos diversos. Mas o que nós precisamos entender? Que aprender é muito diferente de acessar conteúdo. Basicamente, um processo de aprendizagem, ele acontece a partir da aquisição do quê? De novas competências, de novos conhecimentos, de novos valores que geram novos comportamentos. Então, ele é sempre gradativo e ele é adquirido em diferentes etapas, de acordo com o conhecimento que eu mesmo tinha anteriormente. E aí a gente faz uma analogia com a teoria da pirâmide de aprendizagem, que é atribuída ao psicólogo William Glasser, que explica como o nosso cérebro capta informações. Para o psicólogo William, ele diz o seguinte, que metodologias passivas, como ler e escutar, que é basicamente como se ensina nas escolas e faculdades tradicionais, traz muito menos resultado do que metodologias ativas e interativas, como, por exemplo, discutir, debater ou até mesmo ensinar, proferir uma aula sobre um assunto que você não domine. E de acordo com Gleiser, a percentagem de assimilação de informação do ser humano é muito maior quando você interage de algum modo com o conteúdo, e não só escuta ou lê o conteúdo. Desse modo, a percentagem de retenção no cérebro do ser humano equivale a mais ou menos o seguinte: tudo que você lê, você guarda 10%. Tudo que você ouve, você guarda 20%. Tudo que você observa, 30%. Se você vê e ouve, 50%. Veja, ver e ouvir vídeos. Debater com outros, 70%. Fazer aquele conhecimento, por exemplo, você assiste um vídeo de como fazer uma receita de bolo, mas daí você faz o bolo. Você retém 80%. Agora, quando você ensina os outros, você aprende 95% do conteúdo. Olha a diferença de técnicas de aprendizado ou técnicas de ensino. E aí comparem como vocês aprenderam alguma coisa ou como são hoje os modernos, entre aspas, conceitos de aprendizagem que são comercializados aí pelo mundo afora, né? Então, para a gente enfrentar um mundo desconhecido de infinitas possibilidades, que agora estão misturando o quê? Mundos híbridos, que conectam um pedaço do nosso mundo real com o mundo virtual através de novas fronteiras do conhecimento. Por exemplo, metaverso, Web 3.0, internet das coisas, realidade aumentada, inteligência artificial. Para tudo isso, significa que não tem professores suficientes para ensinar as pessoas sobre essas novas realidades. Então, eu
tenho que continuar aprendendo o tempo todo, independente da minha formação que eu já tenha, da minha idade, do meu credo, do meu gênero, da minha geografia ou da minha condição econômica. Porque com ou sem professores, com ou sem facilitadores, eu vou precisar me preparar para uma nova realidade. Como é que a gente percebe, né, esta nova realidade? Quando eu vejo esse futuro imediato, ele está me dizendo que ele exige um novo tipo de profissional, que eu tenho que aprender agora através da minha própria motivação em um novo formato que me permita buscar mais novas habilidades de uma maneira muito mais rápida e assertiva do que sentar numa sala de aula tradicional. E isso nos impacta, porque todas as projeções futuristas apontam para esta convivência agora entre o mundo virtual e o mundo físico dentro do mundo corporativo, na melhor das hipóteses. Então, saber aprender é a maior habilidade a ser desenvolvida no século XXI, pois a gente vai precisar desaprender tudo o que eu sou aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade, porque eu tenho que aprender algo novo. E o ser humano de nível médio, gente, não foi preparado para essa onda de processos automatizados, para atendimento feito por robôs ou por conteúdos criados por sistemas como o ChatGPT ou similares. Inclusive, reparem, as primeiras críticas feitas ao ChatGPT é que em algumas situações o sistema de inteligência artificial da OpenAI não consegue acertar algumas perguntas feitas pelos seus usuários. Mas aí vem o questionamento. Será que esses usuários, ao criticarem o sistema, sabem fazer perguntas? Será que o nosso modelo mental está preparado para fazer perguntas que tragam respostas adequadas ao problema em si que o ser humano pretende resolver? A gente não foi treinado para fazer perguntas. A gente foi treinado durante anos no modelo mental de senta, escuta e faz um teste para mim avaliar se tu aprendeu. A grande massa de pessoas no mundo foi treinada assim. E hoje nós temos problemas de saber perguntar, porque a gente não consegue analisar sistemicamente um problema. No caso do chat GPT, é notório que alguns usuários, e a gente vê isso em posts, em comentários em grupos, de forma superficial desejam que a inteligência artificial preveja o futuro. Começam a brincar. O que vai acontecer com a eleição do Brasil em 2026? Qual é os números da Mega Sena? Como se isso fosse uma utilidade da inteligência artificial. É óbvio que não. Ou seja, o simples deboche à inteligência artificial demonstra o quanto a gente não está preparado para lidar com esta inteligência. Então, isso só comprova que a gente ainda precisa aprender a lidar com isso para identificar onde a inteligência artificial realmente se aplica à minha vida cotidiana. Então, nesse caso específico, o chat GPT está provando que quem precisa aprender é o próprio ser humano e não a inteligência artificial. Ela já está pronta. Quem não está pronto é o ser humano. Eu sei que pode parecer meio utopia, mas o que parece estar acontecendo com alguns profissionais que desdenham esse tipo de ferramenta é que eles estão perdendo a competição para os seus colegas que já estão usando essa ferramenta em proveito próprio. Então, o que está diferenciando esses dois grupos antagônicos? Uma das prováveis respostas é que um grupo tem uma capacidade de aprender e estar aberto a novidades muito melhor do que o outro. Por quê? Porque ele entendeu que aquela IA não é uma disrupção que vai tirar o emprego dele, por exemplo, mas é uma ferramenta de trabalho para ele saber como vai ser o trabalho do futuro. E que conecta, obviamente, com a necessidade de novas habilidades digitais que estão integrados à necessidade de pensamento sistêmico para resolver problemas complexos, que é o que as corporações querem. Então, esses profissionais que são muito mais espertos do que o outro grupo que desdenha, estão explorando esse tipo de potencial nos seus negócios, sem ficar discutindo como é que foi construída, se a IA é generativa ou não é, se ela é ou não é realmente uma inteligência artificial. Gente, pouco importa. As pessoas estão usando uma ferramenta para o seu melhor proveito profissional.
Isso pouco importa para resolver um problema de como ela foi construída. As pessoas querem os benefícios. A discussão acadêmica de como foi construída fica para os professores, para os pesquisadores, para o ser humano comum e médio, é quais os benefícios que isso aproveita para o meu eu, né? Então, o desafio nosso hoje, daqueles que já têm hoje um mercado de trabalho consolidado, que já têm a sua profissão definida, seja engenheiro, médico, advogado, não importa, estou falando das profissões tradicionais, é que a gente vai ter que mudar o nosso modelo mental. E a gente precisa ter a capacidade e a humildade de voltar a estaca zero para aprender novas habilidades, independente da minha experiência ou cargo que eu adquiri ao longo do tempo. Porque eu já falei isso aqui tantas vezes, nós temos uma disrupção nos próximos 5 ou 10 anos da forma como nós vamos trabalhar e sobre as novas profissões que estão surgindo. Então, hoje é muito menos sobre o que um profissional já sabe e mais como ele vai aprender para obter novos conhecimentos sem precisar sentar de novo numa sala de aula e aprender lendo ou escutando, porque isto, em tese, é da velha guarda. Não nos dá um percentual de assimilação para o nosso cérebro só sentar numa sala de aula e escutar. Eu preciso vivenciar. E aí é que entram as novas tecnologias, por exemplo, como o metaverso. O metaverso para o ensino pode ser uma revolução fantástica. Por quê? Porque eu vou vivenciar experiências que eu jamais poderia ter sentado numa sala de aula tradicional. Então, vejam, uma maneira concreta da gente roubar da vida a possibilidade de crescer é a atitude de se achar totalmente pronto diante dela, ou de simplesmente a gente não querer aprender mais nada. E aquelas pessoas que creem hoje saber de tudo, que são avesso a inovações ou formas diferentes de se obter o mesmo resultado, estão retirando de si, da sua própria alma, o sabor da novidade, pois são tão arrogantes que não acreditam ter mais nada para conhecer. Então, quem assume tal postura acaba se tornando extremamente autossuficiente e egoísta e, consequentemente, potencializa a chance de paralisar sua carreira e ser preterido para novas oportunidades na sua vida profissional. E vai ver ao seu lado profissionais lhe ultrapassando em oportunidades porque simplesmente foram tão arrogantes que não viram o tempo passar e as oportunidades chegando. Então a gente está num momento que realmente a gente precisa descartar o que não faz mais sentido e dar espaço para o novo na nossa mente. Sabe aquela metodologia 5S de qualidade total, que é a gente deixar um ambiente limpo, organizado e tudo mais? Bom, nós precisamos fazer 5S, gente, na nossa mente. É o principal lugar onde a gente tem que fazer 5S. E hoje a gente fala muito em modificar mindset, mas o que é mindset? É a configuração enraizada na nossa mente do nosso modelo e do nosso padrão mental. Então, enquanto a gente não consegue mudar esse status mental, a gente não vai conseguir mudar o nosso comportamento. E isto vale para qualquer ação que tenha por objetivo mudar o status quo de algo dentro de uma empresa, por exemplo. Então, estruturalmente, é preciso mudar a mente das pessoas, ou a minha própria mente, é, que se cobra de ter que ter resposta para tudo. A gente não precisa ter resposta para tudo. A gente precisa saber fazer perguntas para descobrir onde estão as respostas. E elas não precisam estar em mim. Isso sim é desafiador. Isto sim é procurar a possibilidade de encarar uma nova carreira, um novo desafio. Só que o comodismo do ser humano tende a ser mais confortável do que encarar esse novo desafio ou experimentar uma inovação, um jeito diferente de fazer as coisas. Então, com a chegada de ferramentas de treinamento, tipo YouTube, né, ou similares que usam e abusam de vídeos, ou seja, ler e escutar, eu estou aprendendo 30 ou 40% mais do que sentar numa sala de aula tradicional escutando um professor. Mas será que só isso vai ser suficiente para competir nesse mundo?
O bom é que eu vou ter que criar o meu conteúdo programático para a minha carreira. Eu vou ter que criar os meus horários e me concentrar para descobrir qual é essa nova carreira. Ou seja, está na nossa mão decidir a nossa própria carreira e o nosso próprio futuro. E na grande maioria, esse conhecimento ele é gratuito hoje no mundo. Ele é fácil de encontrar, né? Então parece que os novos aprendizes, os novos profissionais, eles não querem um professor como fonte de conteúdo, mas eles querem um professor como facilitador. E é por isso que as mentorias hoje em dia crescem tanto no aspecto de estar próximo das pessoas. Por quê? Porque às vezes tu quer alguém que diz, olha, tu está indo no caminho certo, é por aqui que tu precisa ir. É, por exemplo, o que eu faço nas minhas mentorias de LGPD ou nas mentorias de negociação, de tecnologia, de contratos de TI, que são negociações extremamente complexas. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber fazer as perguntas para encontrar as melhores respostas daqueles que participam do processo. Então, pegar pela mão as pessoas e orientar para o seu melhor caminho é o que as pessoas estão procurando. Por quê? Porque elas já não encontram mais na universidade e na escola essa orientação, né? Ela não consegue. O professor de vocês, eu mesmo, não sou obrigado mais a conhecer tudo. E nós não temos condições de conhecer tudo. E a tecnologia vai facilitar cada vez mais esse aprendizado. O problema é que a gente vai ser um eterno aprendiz, a gente nunca vai estar pronto. E não precisa estar pronto para encarar o mundo. A velocidade das transformações vai ser sempre mais e mais rápida. E aí depende de nós criar a capacidade de aprender e reaprender para assimilar e experimentar as mudanças. Então, a obsolescência do conhecimento será mais rápida do que vem sendo experimentado nas últimas décadas. Claro que a gente corre sérios riscos com isso. A maioria dos profissionais pode simplesmente se perder nesse caminho, nessas trilhas sem saídas, que vão fazer eles perder muito tempo buscando conhecimentos inúteis e que não vão ser aplicáveis no século XXI. E por incrível que pareça o que eu vou dizer, isso também faz parte do saber aprender. A gente vai ter que aprender a descobrir quais são as coisas que são relevantes para esse novo mundo. Então, ser capaz de se adaptar às mudanças e aprender é hoje muito mais importante do que memorizar fatos. Memória a gente joga para a tecnologia, para o computador. Agora, o que fazer com aquelas memórias é do ser humano. De novo, saber perguntar para que serve aquelas memórias que eu guardei. Né? Mas o que a gente poderia fazer para enfrentar então os dilemas das novas carreiras e novas profissões do futuro que estão chegando, que estão se acoplando às profissões que existem? A gente deveria começar a fazer perguntas lá no nosso íntimo para nós mesmos. Quais são as perguntas então que a gente deveria fazer olhando e surfando esta onda da transformação do trabalho? A primeira é se questionar se a função ou ocupação que eu tenho hoje, se ela deixasse de existir nos próximos 12 meses, na atual empresa onde eu estou, será que teria espaço para mim continuar exercendo esta mesma função ou uma outra função na mesma empresa? Se a resposta for não, eu tenho que ir para uma segunda pergunta. Qual seria? Quais são, né, as habilidades ou competências que eu teria que desenvolver se eu tivesse que ir para uma outra função na mesma empresa? Ou seja, se eu quero ficar naquela empresa, eu preciso uma nova habilidade, porque aquela função vai deixar de existir. Qual é o que eu tenho que desenvolver agora? E olha só, e se essa função desaparecer na empresa e não tiver outra atividade para você, que tipo de organização tu ia buscar? É do mesmo ramo que tu está trabalhando hoje? Que tipos de novas habilidades eu deveria possuir para me candidatar a uma nova função numa nova empresa? Veja, são perguntas difíceis de responder, mas eu tenho que fazer essas perguntas, porque aqui sim é uma situação de alerta. Aquela função que tu exerce, e se ela é extremamente repetitiva
e monótona daquilo que tu faz hoje, toma muito cuidado. Pode ser que ela deixe de existir nos próximos 12 meses. Por quê? Porque é fácil automatizar uma função de atividades repetitivas onde tem um ser humano, porque é mais fácil eu colocar uma inteligência artificial ali do que pagar salário para um ser humano. Veja, isto choca. E isto a população, de forma geral, mundial, não se dá conta. Então, veja, o quanto eu tenho que incentivar as pessoas a criarem novas habilidades para que elas possam dar o próximo passo e se preparar para uma nova função, para novas profissões, né? Tem vários exemplos, mas quem que vai ser o treinador da inteligência artificial? Eu preciso treinar as inteligências artificial. Será que eu estou apto para isso? Então veja, quem deseja aprender tem que estar sempre aberto, tem que escutar tudo e a todos. E tem que se colocar atento diante de cada situação para absorver o quê? O conhecimento que tu encontrou naquela experiência. Então, tudo e todos são capazes de nos ensinar algo, até mesmo, gente, nos nossos erros e fragilidades. E disso nós temos que fazer uma experiência para dar o próximo passo e não paralisar. Então, talvez eu tenha gerado aqui muito mais perguntas do que respostas, que é exatamente o nome desse episódio. Como se preparar para uma carreira que não existe? Será que nós estamos fazendo isso? Então fica aqui o convite para vocês refletirem sobre essas perguntas e a gente ir trocando informações nos próximos episódios do nosso canal aqui, Negócios, TI e Direito. Um abraço, tchau, tchau.